Olá, o alcoolismo é um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil. Mais de 42% da população consome álcool e cerca de 20 milhões já apresentam transtornos por uso de substâncias com álcool. Os custos chegam a 18 bilhões e 800 milhões por ano, impactando o SUS, a Previdência e a produtividade. São mais de 100 mil mortes anuais atribuídas ao álcool, além de consequências graves como acidentes de trânsito, violência doméstica e feminicídios. Políticas públicas atuais buscam endurecer regras de rotulagem, publicidade e punições no trânsito. Nesta semana, o caso do juiz Milton Lívio Lemos Salles, de Minas, afastado após beber vinho durante uma audiência virtual, reacendeu o debate. E para falar sobre esse tema, recebemos Solange Ramonulu, psicóloga, membro do Conselho Regional e Federal de Psicologia. Muito boa noite, doutora Solange, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, obrigada pela participação aqui no BCTV. Boa noite, Adriana. Muito obrigada pelo convite. E o tema é importante, né? Essa semana, né, o assunto voltou, né, Voltou. com aquelas imagens, né? Solange, o alcoolismo, ele deve ser tratado como um problema social, uma doença psíquica, como uma doença ou como tudo isso junto? Eu diria que é tudo isso, porque ele é um problema psíquico, uma doença psíquica, psicológica, mas com certeza ele traz consequências sociais. Como você falou, tem a história da pessoa alcoolizada guiando, que acaba causando acidentes, mas tem também uma série de más condutas que o álcool facilita e permite que a pessoa não perceba, desde agressividade, né, seja em família, seja socialmente, o abuso de certas aproximações, porque a pessoa não se dá por conta ou facilita para que não se dê por conta do que está efetivamente fazendo. Certo. Agora, qual é o papel do Estado no enfrentamento dessa questão? E como é que você avalia o caso que aconteceu essa semana em Belo Horizonte, né, em que o juiz Milton Lívio Lemos Salles foi afastado após aparecer bebendo vinho numa audiência virtual? É assim que o problema deve ser tratado? É que são dois problemas. Um é o alcoolismo e o outro é a conduta do alcoólico, por exemplo, num tribunal, né? Então, acredito que não tenha outra alternativa para esta falha de conduta de um juiz, a não ser suspendê-lo ou retirá-lo das funções até que se verifique. Agora, com certeza, esse juiz precisa de tratamento, né? Assim como todas as pessoas que não têm limite na bebida, seja para começar dando as desculpas de que é só para eu ficar alegre, feliz e contente. Imagina, eu não tenho problemas com bebida, eu sei quando parar, e eu só vou parar quando eu bater o carro. Uma pessoa que não tem, que perde a noção de onde eu estou para levar uma garrafa e beber na garrafa, né? Então, completamente sem conexão com a realidade que ele conhecia, ele é juiz faz tempo. Então, isso acontece com todas as pessoas. A partir de um certo ponto do alcoolismo, perde-se a clareza da situação externa real. Por isso que a agressividade cresce, por isso que a inconveniência dos comportamentos fica muito, muito evidente. Certo. Agora, Solange, qual é a primeira consequência à saúde mental que se observa numa pessoa que começa a fazer o uso abusivo do álcool? Quando é que deixa de ser beber socialmente e vira alcoolismo? Eu diria que tem uma dica muito boa, que é quando a pessoa mesmo se dá e dá aos outros justificativas para começar a beber ou para tomar a segunda, terceira ou quarta dose. Quando efetivamente eu estou bebendo por prazer, tem o local, tem a convivência, tem a bebida que eu gosto e tem um limite para isso. Normalmente, a pessoa que já está alterada nas suas percepções de si próprio e da situação por uso excessivo de álcool, ela começa a se justificar antes mesmo que alguém diga alguma coisa. Então, eu tenho a desculpa do porquê que eu vou continuar bebendo, porque comigo não acontece nada, eu sei beber.
E eu só vou descobrir que eu não sei beber quando eu tiver a consequência. Como é um problema patológico também orgânico, não, o psicológico, neste caso, não é uma questão de conceito. A bebida altera o funcionamento enzimático e cerebral. É muito sério. Então, é preciso dar ajuda a esta pessoa para que ela realmente se dê por conta que ela precisa parar. E não dá para parar só porque eu quero. As alterações que a pessoa tem já a impedem dessa força de vontade para realmente nunca mais beber. E qual é a primeira, assim, o primeiro efeito à saúde, né, que o alcoolismo causa? Normalmente, os primeiros efeitos vêm com as dores de cabeça, os enjoos. Eu ainda não digo que a pessoa é alcoolista, eu digo que ela está abusando. O alcoolista é aquele que usa do álcool para realmente alterar a sua própria vivência, a sua própria percepção. No começo, e há pessoas mais sensíveis e menos sensíveis, existe um mal-estar com uma certa dosagem. A maioria das pessoas para neste mal-estar. Aprende que, olha, eu consigo tomar uma cerveja, mas não 5. Eu consigo tomar uma dose de uísque, mas não 2. Algumas pessoas, o efeito comportamental, mental, é tão prazeroso que a pessoa insiste naquilo. Então, aí ela vai ter outros problemas além do físico metabólico. Agora é interessante, né, isso que você está falando, porque muita gente que bebe, né, e que claramente é alcoólatra, é isso, acha que não tem nada acontecendo, não percebe, né, o limite que ela já ultrapassou, né, Não que percebe. é uma coisa assim desesperadora para quem assiste, né? É, então, assim, né, aquela amiga que fala: "Para de beber, você já bebeu demais". "Ah, não enche o saco. Pô, tô aqui bebendo minha cerveja e Tô tal". E aí a pessoa já curtindo, tá "tô curtindo", e aí a pessoa já tá sendo grossa e nem tá percebendo, né, não já tá percebe, não devolvendo, percebe. não As percebe. primeiras fases são um pouquinho alegrinhas e depois, rapidamente, o indivíduo entra em atitudes e comportamentos agressivos. Ele passa a ter uma capacidade de resistência a qualquer frustração, a qualquer contrariedade minúscula. Então, qualquer comentário o incomoda, qualquer tentativa de vamos parar com isso é uma grande repressão e causa uma grande reação. Por isso que a agressividade chega a se tornar física e perigosa. Outra Certo. coisa que tem é que eu não me dou por conta, então eu pego o carro. Porque eu estou bom e eu sei guiar. E mesmo que alguém me diga, olha, não é bom, não, eu sei cuidar de mim. O que me falta? Consciência de mim mesmo, do comportamento que eu tive e de como eu estou funcionando. A bebida me permite não perceber. É danado, né? E você sabe que ontem eu estava fazendo uma pesquisa, né, sabendo que ia te entrevistar sobre isso, e aí eu vi uma frase impressionante, eu não vou saber, detalhar a frase, mas era algo assim: "Mais grave do álcool é que é a única droga que as pessoas usam e que quem não usa é criticado". Se você Sim. falar: "Não, obrigada, eu não bebo". "Mas por quê? Como, Você está como você não bebe isto? o que que houve? Você, tá triste? Ou É, você quer ser santinho? Quer ser eu santinha? vou, Você" vou fazer uma brincadeirinha. Eu costumo responder que eu não bebo porque eu não gosto. E as pessoas me olham com 2 olhos desse tamanho e dizem, não é possível. Digo, sabe eu por que eu não também. gosto? Porque pica. Aí as pessoas se dão por conta que é uma coisa meio criança que eu tenho. Mas é verdade, tem algumas pessoas, você ou eu, nós não gostamos. Nós não gostamos do gosto, não é só do efeito, mas socialmente falando é bizarro, né? Parece que você tem a obrigação de gostar de certas bebidas e de conhecer estas bebidas, né? Quando pode ser um Exato. assunto que realmente não me interessa. Agora, E assim, a pessoa pode até gostar de beber, mas a pessoa que não bebe ser a aberração é que é é, muito interessante, né? mas Porque socialmente é um vínculo, pois é. Mas você né? acaba ficando excluído de Incluindo. situações por não
Então, gostar da... algumas pessoas, para não ficarem excluídas, começam. E como existe uma possibilidade de uma tendência genética ou de uma hipersensibilidade ao elemento do álcool, que eu não sei antes de experimentar, né? Muita gente cede a começar a beber para ser um pouco mais aceito socialmente. E, às vezes, já desde o começo, em pequenas quantidades, a pessoa já tem algumas alterações de comportamento. E uma E das coisas primeiras é a repressão. Oi? certo. O alcoolismo tem causa genética? É comprovado Pode ter, isso? pode ter. Não é obrigatório, não é todo mundo que se encontra, mas pode ter uma tendência genética. Eu costumo completar que, além do genético, tem uma certa tendência da convivência familiar que me estimulou, se não a gostar da bebida, porque todo mundo na família gostava, pelo menos a não querer ser diferente por não beber. Então, muitos dos problemas do alcoolismo são, na verdade, pequenos problemas ou pequenas neuroses que o indivíduo já carrega. Aí o álcool entra para completar aquele mau funcionamento, aquele mecanismo de defesa do eu tenho que ser aceito. Muita gente tem muita dificuldade de não ser aceita de imediato. Então, tende a ceder ao que o meio está pedindo. E, como você diz, uma das coisas que o meio pede é que a gente goste de beber, né? Agora, como é que o álcool impacta diretamente a ansiedade, a depressão, em pacientes, por exemplo, que chegam ao seu consultório? Deve ter um efeito devastador, né? Tem um efeito devastador, com certeza. Basicamente, a ansiedade é aquela que começa a levar o indivíduo à bebida. Então, quanto mais ansioso ele for, portanto, quanto mais conteúdos futuristas com medo ele tiver, que a ansiedade é isso. Eu estou olhando alguma coisa que não terminou e estou com um certo medo que alguma coisa não vá dar certo. Isso desencadeia o meu mecanismo de defesa, a minha adrenalina começa a apitar. Normalmente, isso é um estímulo para começar a beber. Por quê? Porque a fantasia é, se eu tomar um gole, eu vou me acalmar. Normalmente, os processos depressivos, como o quadro de depressão, demoram algum tempo de alcoolismo para aparecer, mas na fase da bebida, do estado da bebida, geralmente a pessoa começa um pouco mais alegre, depois ela fica um pouco mais brava, e por fim vem o lado da tristeza. E são níveis de reação ao próprio álcool. É o mais comum, pode ser diferente em algumas pessoas, não é obrigatoriamente igual, tá? Tá. A depressão, como quadro clínico, é consequência de um certo tempo de alcoolismo, porque o funcionamento cerebral fica alterado. E nesse alterado ele fica mais lento, tem todos os medos que a minha ansiedade traz, tem a compulsão, que é uma vontade irrefreável de alguma coisa pela bebida, e essa própria bebida diminui a minha capacidade de percepção e diminui também o meu foco. Meu lobo pré-frontal fica meio anestesiado. Então, automaticamente, a pessoa, mesmo quando não está sob efeito do álcool, começa a ter atitudes diferentes, começa a mostrar uma certa patologia psíquica. Por isso que o tratamento é terapia. Certo. O álcool, ele pode desencadear transtornos mentais em pessoas que não tinham nenhum histórico previamente? Pode. Na verdade, todos nós somos levemente neuróticos, então talvez os focos neuróticos daquele indivíduo não fossem tão evidentes. Nenhum de nós é tão perfeitamente funcional. Todos nós temos nossas defesas, nossos medos, né, nossas aspirações de futuro, não obrigatoriamente num nível patológico, mas todo mundo tem um pouquinho disso no seu inconsciente. Então, o álcool pode ser desencadeador e revelador destas coisas que poderiam ficar funcionando num segundo plano, enquanto o indivíduo vai tomando consciência dele mesmo, percebendo os medos que tem, os desejos que tem. O álcool traduz isto de uma maneira muito evidente. O impacto emocional e da percepção é muito mais forte com o álcool. Então, o álcool não causa, mas ele evidencia.
Certo. Inclusive a questão da agressividade, né, que a gente já falou antes, né, quer dizer, Muito teve. existe uma relação clara entre o consumo de álcool e E a surtos de agressividade. agressividade, Existe, impulsividade, né? existe. É E químico, uma deve ser químico, não sei. porque o álcool me tira um pouco da resistência e da capacidade de aceitar frustrações. Então eu me torno Uhum, altamente e rapidamente reativo a qualquer contrariedade. O que, teoricamente, sem o efeito do álcool, eu sou capaz de elaborar melhor e encontrar outras respostas. O pedaço da agressividade é particularmente nocivo no meio familiar, porque é onde existe uma carga de afeto maior, portanto, é onde existe uma insegurança maior, é onde a ansiedade já está mais vivida várias vezes. É um péssimo exemplo para as crianças, mas além do exemplo, tem realmente um certo perigo da convivência, porque o indivíduo alcoolizado, ele pode não conseguir controlar o comportamento, ele pode agredir mesmo. uhum. É muito Perde sério. completamente. É. Agora, como é que o alcoolismo, Solange, afeta a autoestima, né, e a autopercepção do indivíduo ao longo do tempo? Porque a gente falou do cara que diz, não, eu estou só bebendo socialmente, eu não sou viciada. Mas tem a pessoa que sabe, né, e entende que ela é viciada, né? E isso deve Normalmente, afetar essa pessoa está deprimida. Quando cai na consciência que efetivamente ela é uma dependente da bebida, que ela não consegue tomar conta do seu próprio comportamento, isso já é um quadro depressivo e tende a se manter durante esse tempo. É um momento importante para poder entrar com os tratamentos. A pessoa precisa de medicação para poder dar conta dessa depressão e precisa de psicoterapia para conseguir entender o processo, porque não basta tomar o remédio, me sentir melhor e, nunca mais eu vou beber. Aquilo continua dentro do meu cérebro. Eu bebi durante muito tempo, eu tenho certas imagens disso. Então, eu preciso de um acompanhamento terapêutico para conseguir não só entender, mas tomar conta. É difícil tomar conta de si próprio, principalmente quando eu tenho que segurar determinados impulsos. O meio familiar e o meio social podem ajudar muito nessa hora. Agora, a família que deve sofrer muito, né, com esses casos de alcoolismo, né? E não tem mais gênero, né? É homem, mulher, jovem, idoso, não tem, né? Sempre Qualquer. foi, sempre foi sem gênero, mas as mulheres tinham menos oportunidade. Hoje, como nós estamos mais igualitários, nós temos a mesma oportunidade. 50 anos atrás, uma mulher que se desse o direito de tomar 3 doses de uísque já seria mal vista. Hoje não, hoje não, né? Ao contrário, hoje até é uma questão de autoafirmação. Eu sou mulher, eu posso fazer o que todo mundo faz. Agora, eu acho que o Poder. pedaço mais sério são as crianças, né? Os filhos que ficam com um mau exemplo, que ficam com medo daquele comportamento que não tem acesso. Eu falo com meu pai, ele não me entende. Eu vejo o comportamento desta figura que não tem sentido entre como ele gesticula, o que ele fala, não faz sentido. Isso dá muito medo numa criança, e muita revolta num adolescente. Sim, Uma coisa que verdade. você falou importante, hoje os jovens estão começando a beber muito cedo, Eu o tenho que a também sensação que era mais reprimido, agora é menos. estão bebendo muito, né? Estão bebendo Ouço muito e começando muito cedo, né? que é um O, perigo, né? Porque isso deve afetar memória, função cognitiva, não é? sim, o próprio aprendizado, o próprio caminho de aprendizado na escola, na faculdade, né? É muito comum a patota da faculdade sair para beber. Então, se eu sou capaz de beber prazerosamente, ok. Mas quando a pessoa começa a perceber que ela passa desse limite, ou quando os amigos começam a perceber, que tal a gente arrumar um outro programa? Sem ser sair para sentar num bar e beber. Isso também facilita. Uma coisa é, estamos jantando e no jantar cabe um vinho. Outra coisa é, estamos sentados para beber, seja lá o que for que nós vamos beber. Então, eu não tenho nenhum correlato disso. Eu estou ali única e exclusivamente para aproveitar a bebida e o efeito dela. Porque aí eu, o meu amigo e o outro amigo, a gente começa a falar bobagem, começa a se divertir.
até que um enfesa. Aí tem um que vai ficar bravo com alguma coisa, o outro que vai tentar segurar. Passado o mal-estar do alcoolismo, passada a bebedeira, todo mundo está direitinho e diz, pô, ontem você estava terrível, né? Pois é, mas já passou. Quando, na verdade, é um começo de uma doença. É muito sério, é muito sério. Muito triste, né? Tem também a questão do sono, né? Tem gente que fala, a pessoa bebe, cai dura, Nem dorme todo. como... E tem gente que relata que não dorme, né? Não O dorme, álcool bebe já à noite. causar transtornos de sono, isso Uhum, reforça outros problemas mentais. Assim, sim, aproveitando o embalo, né? É, como eu estava dizendo, né, algumas pessoas têm sono, caem duras. Outras, eu conheço pessoas que bebem, bebem, bebem. Eu tenho amigas que bebem e no dia seguinte estão na academia, sim. malhando, e eu fico impressionada. Eu falo, "Mas como é que pode?" É, Porque... é o metabolismo de cada um, né? Existe quem cai de sono, existe quem vara a noite bebendo e não dorme, né? E no dia seguinte toca a vida normalmente. Isso geralmente não dura muito tempo, mas dá para durar tempo suficiente para a gente ficar impressionado. Porque chega um ponto, esse excesso de bebida e eu tocar a vida, eu começo a ficar doente fisicamente. Então eu vou pegar mais gripe, eu vou passar mal com certas comidas, que se Deus quiser vai me fazer ir até o médico para perguntar o que é que eu tenho. Uhum. E o médico há de perguntar quais são os meus hábitos, e eu hei de falar a verdade de que eu tenho o hábito, por exemplo, de sair com as minhas amigas e varar à noite bebendo. Porque essa é outra coisa. A maioria dos alcoolistas não é muito claro quando vai ao médico ou à terapia e conta como bebe. Tem sempre uma nuance de não é tanto. Olha, É, eu pensava que falava a verdade, não, não, não não. é, não é nenhuma questão de mentir. É tipo, não sei, eu não sei bem o que é que eu tenho. Então, deixa eu fazer de conta que está tudo razoável. Eu não sou um caso grave. Apesar de Entendi. eu estar me sentindo mal, apesar de eu ter vivido experiências desagradáveis, muitos chegam para a terapia e dizem assim, eu só estou aqui porque a minha mulher ou meu pai mandou, mas eu não tenho nada. Entendi. Hum. Entendi. Quer dizer, se você não tem nada, por que que ele mandou, né? Mas o processo Entendi. terapêutico vai ter que elaborar isso para fazer a pessoa chegar num mínimo de consciência do que há de errado no sentido perigoso, patológico, não é um errado moral, no comportamento diário dela, né? Agora, Solange, é possível um alcoólatra ficar curado ou ele sempre vai ser um alcoólatra? Curado não é o termo. Ele pode ele se remite de beber e para o resto da vida ele se lembra que não pode beber. O que a gente sabe é que um alcoolista que até parou de beber durante um longo tempo, a tendência é se experimentar de novo, tende a voltar. Por quê? Porque algumas alterações químicas e funcionais do cérebro ficaram alteradas mesmo, não voltam para trás. Obviamente depende de quanto tempo de alcoolismo o indivíduo teve, uma série de coisas. Mas normalmente a visão é: você um dia escorregou e se tornou alcoolista, não chega perto de novo. Arruma uma outra maneira de ficar satisfeito. Certo. Agora, para quem, né, tem um familiar, um amigo, qual é o início, o que que a pessoa tem que fazer, né? Qual é o começo do tratamento? O que que ela faz? O Olha, que que eu ela diria que procura? o primeiro passo é, antes de interferir com o alcoolista, procure orientação. Porque as frases populares do seja gentil, né, fale normalmente com ele, não é assim tão simples de ser feito. O Uhum. convivente com o alcoolista também sofre, também está desequilibrado, normalmente está muito assustado com o que está acontecendo, não percebe por onde vai pegar, porque existe também uma dificuldade de aceitar que, tá bom, eu sei que é um problema, mas, poxa, por que que não para? Então, tem um misto de raiva com um pouco de tristeza, tem um pouco de medo. Eu diria que o primeiro passo para os familiares é procurar orientação para poder receber essa orientação dentro das suas condições.
Então, eu estou mais nervosa, a orientação é de um tipo, eu estou mais triste, a orientação é outra, até que essa pessoa consiga falar com o alcoolista e ser ouvida. Porque falar todo mundo tenta, mas o duro é ser ouvida. Agora, o melhor tratamento de início é a terapia. Terapia e médico, vai junto. Precisa de um auxílio medicamentoso, precisa, porque a terapia sozinha é um psiquiatra. É um psiquiatra. Até a psicoterapia sozinha dificilmente consegue, porque a pessoa tem alterações de estado mesmo, e de estado mental e emocional, com picos muito grandes, para cima e para baixo. Então fica muito difícil, só mesmo fazendo terapia 3, 4 vezes por semana, que a pessoa consiga dar conta dessas alterações, porque quando vem, a primeira ideia é beber. Não dá para ter outra ideia, visto que é isto que está alterando o meu cérebro. E hoje existem remédios, medicamentos que ajudam, né? Com Existem, mas são basicamente ansiolíticos e antidepressivos que o médico vai adequar à tipologia do indivíduo e à tipologia das alterações que ele tem. Né? Graças ao bom Deus, nós não estamos mais naquele tempo que só tinha um de cada. Agora nós temos variações de cada medicação para poder adequar ao funcionamento daquele quadro patológico. Não é todo deprimido que é igual, não é todo ansioso que é igual, é bem diferente. Certo. Agora, Solange, a gente está aqui quase chegando ao fim do nosso papo. Eu queria perguntar, assim, diante de tantas consequências, né? Qual é a mensagem mais importante que você deixaria para quem está sofrendo com alcoolismo hoje? Eu diria que a minha mensagem mais importante é procure ajuda. E, fundamentalmente, procure um psiquiatra e um psicólogo, para que você tenha auxílio químico para sua química alterada e um auxílio de alguém com quem compartilhar o seu próprio sofrimento, porque o sofrimento não é só fruto do álcool. O álcool só fez ele piorar. Então, existem outras coisas no seu inconsciente que você precisa elaborar. E, como eu disse, a família também. Certo. Bom, Solange Ramonulu, muito obrigada mais uma vez Tudo pela que participação aqui. Foi eu um que prazer agradeço. conversar E contigo. espero que tenha servido para elucidar um pouquinho, espero mesmo. Com certeza, sempre uma conversa Obrigada. incrível. Muito obrigada, viu? Obrigada a Até a você, Adriana. próxima. Até a próxima.